O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, hoje a Igreja celebra a festa da transfiguração do Senhor. Ao longo do ano, na Igreja, nós temos 2 oportunidades de celebrar esse mistério. A primeira, no 2º domingo da Quaresma, e a segunda, 6 de agosto, o dia de hoje. No entanto, essas 2 oportunidades recebem um significado diferente. Na primeira oportunidade, como já disse, que é no 2º domingo da Quaresma, a transfiguração do Senhor é em vista do mistério da cruz, ou seja, a fim de evitar no coração dos apóstolos o escândalo da cruz, Jesus resolve manifestar antecipadamente a sua glória. E agora, queridos irmãos, nesse dia 6 de agosto, a transfiguração do Senhor nos dá um outro encaminhamento. Ou seja, nós somos envolvidos pela glória de Deus, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. O destino da nossa vida é nos parecer com Deus. Toda a nossa vida nós buscamos essa semelhança com Deus. Se vocês vêm à igreja diariamente, se vocês recebem os sacramentos, se vocês rezam, eu digo a vocês, é para se parecer com Deus. É um processo longo, eu diria que dura toda a vida. No Antigo Testamento, o homem não podia ver a Deus face a face, porque o homem poderia morrer se Deus manifestasse de imediato
a sua glória. Era o desejo do coração do homem no Antigo Testamento, ver a Deus. Deus até deu uma palhinha, posso dizer assim, a Moisés, a Elias. Moisés pôde contemplar a Deus somente olhando as costas do Senhor, mas não pôde vê-lo face a face. O Evangelho de São João, no capítulo 1, afirma da seguinte maneira: ninguém jamais viu a Deus, mas ele foi revelado no seu Filho Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, nós podemos nos aproximar da glória de Deus por meio de Cristo. Como diz a carta aos Hebreus, outrora Deus nos falou por tantos meios, pelos profetas, mas nesses tempos que são os últimos, Deus nos falou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Certamente ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. O Senhor Jesus diz em uma página do Evangelho: ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e o Filho revela o Pai a quem Ele quer. E esse mistério da glória de Deus é revelado e levado ao conhecimento do mundo inteiro, não só desse mundo visível, mas até do mundo invisível dos anjos, por meio da igreja. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, é bem direto ao dizer que Deus quer que o seu mistério seja conhecido a todo mundo, não só aos homens, mas até aos anjos, por meio da igreja. Queridos, Pedro, Tiago e João puderam ver a divindade de perto na carne de Nosso Senhor. Como dizia o Evangelho, o rosto de Cristo brilhou, as suas vestes se tornaram tão alvas que nenhuma lavadeira da face da terra seria capaz de realizar essa operação, ou seja, de tornar uma roupa tão límpida, tão branca. Essa é uma maneira de explicar o que os nossos olhos ainda não podem contemplar diretamente. No livro do Apocalipse, São João tenta descrever a Jerusalém do Alto, a cidade de Deus, se utilizando dos materiais mais preciosos, a fim de descrever a glória da cidade de Deus. Mas a gente sabe, queridos irmãos, que a glória de Deus excede qualquer comparação. Como nós rezávamos no Salmo, diante de Deus até as montanhas se derretem. No refrão do Salmo, nós rezávamos que Deus está acima do universo. Por isso é que diante do mistério de Deus, qualquer explicação, qualquer retórica, linguagem, são insuficientes. Como dizia Santo Agostinho, diante de Deus o que nos resta é o silêncio adorador, porque até a retórica se embrutece. Jesus, o Deus encarnado entre nós, para falar do reino de Deus, ele se serviu de elementos, de atividades cotidianas. Chega a uma certa hora, Jesus dizer assim: ao que mais eu posso comparar o reino de Deus? E nesse evangelho que nós escutávamos, o autor, que é São Marcos, tentava explicar a manifestação da glória de Deus em Jesus, dizendo que o seu rosto brilhava e que a sua roupa era tão alva que nenhuma lavadeira conseguiria deixá-la daquela maneira. Queridos irmãos, tudo que Deus colocou nesse mundo, todos os elementos criados por Deus para ornar a criação,
todos esses elementos eram para serem reflexos de Deus. Então vamos olhar para esses elementos como símbolos, sacramentos que apontam para a verdade, para o transcendente. Vejam, na igreja, na celebração dos sacramentos, como nós nos utilizamos desses recursos materiais, mas sabendo que eles são símbolos e que Deus age, eu diria, pelos bastidores desses elementos. Poderia citar aqui o sacramento do batismo. Não existe batismo sem a fórmula eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sem a matéria, que é a água, o símbolo da purificação. Vejam como a igreja, com toda a sua sabedoria, sabe se servir do que é criado para se referir ao invisível, para nos remeter ao transcendente, aquilo que nos supera. Queridos irmãos, que Deus nos conceda nessa festa da transfiguração do Senhor a certeza e a alegria que Ele quer que também nós sejamos transfigurados. Como ensina São João em uma de suas cartas, quando Jesus aparecer em sua glória, nós o veremos tal como Ele é, e nós seremos semelhantes a Ele, vamos nos parecer com Ele. Eu queria muito que nós saíssemos daqui hoje, da Basílica, com essa certeza. Quem também está em casa tem essa certeza no coração que o nosso destino final não é o túmulo. A nossa linha de chegada não é a morte, mas é a vida com Deus, que se torne efetivo e real na nossa vida. Aquela palavra do apóstolo São Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Eu finalizo essa reflexão recordando por que aparecem, conversando com Jesus, Moisés e Elias. Costumamos dizer que representam a lei e os profetas, mas eu digo algo mais na esteira de Santo Tomás de Aquino. Elias e Moisés representam, respectivamente, a vida e a morte. Moisés chegou a morrer, como nos diz o Antigo Testamento, mas Elias não. Elias foi levado aos céus por um turbilhão de fogo, como nos ensina um dos livros do Antigo Testamento. Então, aquele que há de morrer, o Cristo, há de viver para sempre. Cristo Jesus, e a vida eterna para nós consiste na vida com Deus. E por isso Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Não uma vida para sempre aqui, mas uma vida para sempre com Ele. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.